O nosso assunto de agora aqui no Encontro Marcado é a seleção brasileira, que não foi tão bem assim na Copa do Mundo deste ano, mas foi muito bem sucedida na sua segurança. E eu estou aqui com um dos responsáveis pela segurança da seleção brasileira deste ano, da Copa deste ano, o Marco Aurélio Batista, que é coronel e foi um dos responsáveis pela segurança. Marco, como é que surgiu essa oportunidade? Você que é de Ribeirão Preto, é coronel do Exército, mas é de Ribeirão, como é que surgiu essa oportunidade de compor a equipe de segurança? Na verdade, isso se confunde um pouco com a minha trajetória profissional. Eu sou oficial de carreira do Exército, formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Nesse período, como cadete, eu sempre estive envolvido com o universo esportivo. Fiz o curso de paraquedista militar, que tem uma identidade muito grande com a prática de atividade física. Me formei em educação física, tive a oportunidade de fazer pós-graduação em atividade física, pós-graduação em gestão esportiva. E ao longo da carreira eu tive diversas oportunidades de trabalhar no universo esportivo, embora seja um oficial da linha combatente. Como existe uma identidade muito grande entre a atividade militar e a atividade física esportiva, então eu de alguma maneira eu fui me especializando nessa área. Fui convidado para ser o instrutor-chefe da área de esportes da Academia Militar das Agulhas Negras. Fui assessor no Ministério da Defesa, na Comissão Desportiva Militar do Brasil, que é o órgão responsável por organizar eventos esportivos nas Forças Armadas. Fui convidado, em função disso, para trabalhar durante os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, pelo Ministério do Esporte. Prosseguindo na minha carreira, eu fui diretor do Instituto de Pesquisa voltado para a área de educação física no Exército e depois como vice-presidente da Comissão Desportiva do Exército, que é o órgão de gestão esportiva das modalidades esportivas. Então, durante essa trajetória, eu conheci muitas pessoas do mundo esportivo, olímpico e do futebol, e do próprio Ministério do Esporte. Então, quando eu me aposentei, que isso ocorreu há 1 ano e meio atrás, e voltei a residir em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal, esses meus contatos fizeram com que, de alguma maneira, surgisse esse convite e a possibilidade de eu trabalhar durante 50 dias lá na Granja Comari com a seleção. Como foi esse trabalho efetivamente durante a Copa do Mundo? Pois é, nós, na verdade, compunhamos a equipe de segurança da CBF. Nós fomos contratados, 9 militares do Exército, 5 coronéis, e 2 capitães e 2 tenentes-coronéis. Formamos 3 equipes de 3 militares e nos revezávamos nas atividades, que se resumia basicamente em viajar antes da seleção para fazer o contato em estádio, hotel, a estrutura de segurança local. Outros 3 que viajavam junto com a seleção na oportunidade que ela saía de Teresópolis para o local da competição, e os outros 3 que organizavam a saída e o retorno da seleção para Teresópolis. Basicamente foi isso. Os meninos davam muito trabalho ou era a torcida que dava mais trabalho para vocês? Não, muito mais a torcida. Inclusive essa era talvez a principal atividade nossa. Evitar esse assédio excessivo aos jogadores e, ao mesmo tempo, intervir na medida em que ocorresse algum tipo de falha na estrutura geral, seja ela hospedagem, alimentação, transporte. Então nós atuávamos para tentar contornar o problema e depois a área funcional assumia e dava prosseguimento às medidas necessárias. Alguma curiosidade que você destacaria durante o evento? Não, existiram diversas, mas até talvez pela minha formação de trabalhar muito a parte motivacional e de liderança, seja no universo militar ou no universo esportivo, eu sempre procurava identificar, talvez, nos jogadores, aqueles que fossem a figura que mais eu me identificasse nesse aspecto de liderança e motivação. E numa das oportunidades em que eu me encontrava justamente fazendo o deslocamento dos jogadores, do local onde eles se encontravam hospedados até o local onde eles embarcavam nos ônibus, uma senhora que trabalhava na lavanderia da hospedagem sempre ficava ali para se despedir dos jogadores à medida que eles entravam nas vans. Quando ocorreu que o último jogador desceu, aí eu procurei e perguntei para ela, daqueles jogadores, qual que ela cuidava da roupa com mais carinho. Ela me disse que era do jogador Davi Luiz. E eu perguntei para ela por que ela fazia isso, né? Ela falou porque o Davi Luiz tinha sido o único dos jogadores que teria ido até a lavanderia agradecer o serviço que ela estava prestando.
E durante aquele período todo que eu permaneci ali no contato com a seleção, o Davi Luiz sempre foi a pessoa que eu vi que ele tinha esse tipo de comportamento mais espontâneo, fossem com as crianças, fossem com os adultos, sempre que as pessoas procuravam na área da Grande Comari para poder ter autógrafo. Foram várias as vezes que nós ficamos até 7h30 da noite, já escurecido, todos os jogadores já tinham subido para tomar banho e jantar. E o Davi Luiz estava lá fazendo assinatura para cada um deles, atendendo da melhor maneira possível. Então isso me chamou bastante atenção. Você trouxe aqui uma camisa, um boné também. Isso. Para a gente mostrar que são os souvenirs que você trouxe da Copa do Mundo e autografado. São as minhas recordações. Essa aqui é o boné da CBF. Tem algumas assinaturas aí, algumas indecifráveis, inclusive. Né? Tanto é que os jogadores eles costumam colocar junto da assinatura o número da camisa, para que a gente possa identificar. Na camisa dá para a gente ver melhor, né? Aí aqui, destacar melhor os jogadores. A camisa também com algumas assinaturas. Tem do Júlio César. Júlio César, Oscar, Hulk, Ramírez. Bacana. O próprio Davi Luiz. Uma boa recordação. Tem uma... E da bandeira do Brasil também, que eu peguei algumas assinaturas que são, na verdade, a minha lembrança desse período dos 50 dias passado junto à seleção brasileira. Como cidadão, como brasileiro, a entrada do Dunga agora foi melhor, vai ser melhor? A gente vai evitar um 7-1 aí, pelo menos, agora? Aí vai mais a opinião pessoal da pessoa que gosta de futebol. Eu acredito que sim, indiscutivelmente houve um desgaste. O próprio resultado adverso, ninguém soube explicar muito internamente essa lá situação. Foi muito ruim o 7-1? Foi um resultado que abalou muito todos os jogadores. Mas faz sentido, dentro desse período que eu permaneci lá, eu percebi os jogadores se sentindo muito pressionados em darem uma resposta à população de uma maneira positiva mesmo. Eles estavam com esse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eles não tinham essa maturidade suficiente de assumir ou de assimilar essa responsabilidade. Então, é nesse ponto que eu acredito que a comissão técnica tivesse que estar mais atenta para saber até que ponto que a seleção estava em condições de assumir essa responsabilidade. Por isso que eu acredito que essa mudança ela seja positiva e a experiência adquirida com esses jogadores na Copa do Mundo vai servir muito como aprendizado e amadurecimento para as próximas competições. Queria agradecer demais a sua presença. O Marco Aurélio vai voltar aqui no Encontro Marcado, numa outra oportunidade, para falar também sobre a Sociedade Recreativa, a RECRA de Ribeirão Preto, que ele é o coordenador de esportes. Muito obrigado e até a próxima, Marco. Foi um prazer, um abraço. O Encontro Marcado volta em instantes.